Eu sou Anny Álvares e este é meu canal, Astro Ser by Anny. Você já sentiu que por mais que tente mudar, sempre acaba atraindo as mesmas situações, os mesmos relacionamentos? Parece que está sempre a coisa acontecendo do mesmo jeito? E se eu te dissesse que as respostas para esses bloqueios não estão naquilo que você está fazendo agora, e sim numa bagagem que você trouxe, de muito longe? Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Anny Álvares e esse é meu canal Astro Ser by Anny. E eu estou muito feliz de estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Astro Ser é um canal que vamos falar de astrologia como uma fonte de conhecimento, como expansão de consciência. Aqui a linguagem é simples, é verdadeira, é profunda, é com presença, é com espiritualidade, com amor. Hoje o nosso papo vai ser sobre astrologia kármica. O que vem a ser essa astrologia, a diferença da astrologia kármica e astrologia moderna, o que é mapa da alma, que eu carinhosamente chamo o mapa kármico, entender a diferença entre o mapa natal, o mapa kármico, e também entender sobre os nossos desafios, o que são os nossos resgates, o nosso propósito, os nossos talentos e o caminho da nossa evolução. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que é um prazer enorme poder compartilhar dos meus conhecimentos com você e que, se de alguma forma eu te ajudar no seu desenvolvimento, na sua evolução, eu já vou ficar extremamente realizada. E já te peço para você deixar seu like, compartilhar se você sentir do seu coração. Gratidão sempre. Outro esclarecimento é que quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de espíritos. Estou falando de espiritualidade como essa força interior que nós trazemos dentro de cada um de nós, tem essa força. É descobrir esse caminho, o caminho do lado de dentro, o caminho dessa força, dessa luz que nós trazemos. E quando eu falo sobre alma, vocês vão me ver, eu vou falar muito sobre alma. Alma é consciência. Alma e consciência são sinônimos. Então, quando a gente fala de alma, a gente está falando da nossa consciência. A nossa consciência, a nossa expressão, a nossa energia, são as nossas memórias. Então, assim, ao longo dos vídeos, vocês vão ver que eu vou estar sempre falando algumas palavras que eu estou sempre repetindo, mas é porque eu gostaria de passar, esse meu conhecimento e principalmente trazer a astrologia como uma ferramenta de cura e de expansão. Desmistificar o seu conceito. Sim. A linguagem da astrologia é mágica, é misteriosa, é profunda. Mas é bem clara quando você começa a compreender o que os astros têm a dizer para você, a revelar sobre o universo através do seu mapa, O que os astros têm a revelar sobre o planeta Terra, sobre o mundo, sobre a natureza, sobre todos os seres humanos, A astrologia, ela é considerada como ciência do ponto de vista quando você compreende que ciência é todo conhecimento organizado. Sim, a astrologia kármica, ela é uma vertente da astrologia tradicional, onde a diferença é que vamos buscar o seu comportamento através da evolução da sua alma. Lembra que eu falei, alma é consciência? Então, através da evolução dos tempos, da sua consciência, nós vamos procurar explicar a sua história. Claro que estamos partindo do pressuposto da reencarnação, da herança ancestral, entender que as experiências do passado é que nos ajudam a identificar os nossos padrões repetitivos nessa vida, nos ajudam a identificar os nossos resgates, nosso caminho, a nossa jornada, São através desse padrão de vidas passadas que nós conseguimos nos compreender. Entender a nossa mensagem, entender o nosso caminho, entender a nossa família, entender a missão que nós viemos viver nessa existência. Bom, aqui eu já me coloco como intérprete e tradutora dessa linguagem dos astros, porque o estudo dos planetas, nas casas astrológicas, nos signos, mais claros aspectos, decifrar esses aspectos, decifrar essas influências astrais, é que vai mostrar o caminho da nossa existência, tá bom? É através
dessas informações que vão vir no nosso mapa. E eu também vou estar falando muito dessa astrologia luz e sombra, que a nossa personalidade é luz e sombra. Temos o nosso lado muito luz e o nosso lado muito sombrio. O grande desafio é você encontrar o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, onde você possa saber que você tem aquele lado sombrio, mas não utilizar muito dele, ou saber que quando você está muito negativa, você abaixar essa sua energia negativa e trabalhar mais o seu lado luz, a sua energia positiva, porque é isso que nós viemos fazer. Nós precisamos trabalhar mais da nossa luz, precisamos iluminar caminhos, ajudar, expandir, crescer, evoluir. Compreender essa posição dos astros, que são os planetas, entender isso aí, é que compõe o mapa natal, tá? E esse mapa, ele é a sua história de vida, ele é que vai contar a sua história. Então, assim, o mapa natal, o mapa kármico, ele é como uma foto, que é tirada ali do universo exatamente no horário, no momento do seu nascimento. Claro, entre o dia, mês, ano, a cidade, o país e também o horário, né? E aí a gente pode entender o que vem a ser o zodíaco. Que o zodíaco, ele é composto dos 12 signos, que representam, as nossas ações, das 12 casas, que representam as áreas da nossa vida, e mais os 10 planetas, aqui já incluindo o Sol e Lua, tá? E mais o ascendente também, que seria a sua casa 1, é a sua casa 1, mas depende muito do seu horário de nascimento. Então, assim, esses aspectos, os ângulos que os planetas estavam fazendo entre eles no momento do seu nascimento, é que vai compor o seu mapa natal ou o seu mapa kármico, de acordo com aquilo que você for interpretar, ou astrólogo que for interpretar para você. E é através dessa interpretação que você vai conhecer a sua personalidade, o seu padrão de vidas passadas, ou aquilo que você veio resgatar, os seus desafios, as suas missões. Interpretar um mapa natal é a especialidade de um astrólogo, mas interpretar um mapa kármico é a especialidade, é linguagem de uma astrologia kármica. Então, o astrólogo, ele tem que ser um especialista em astrologia kármica ou astrologia ancestral, que é o meu caso. Bom, entender o seu mapa é parar de brigar com a sua natureza, é parar de encarar os seus desafios como uma grande dificuldade, como algo ruim, como um karma, vamos assim chamar. Por quê? Conhecer esses desafios, conhecer essas informações, é utilizar todo esse conhecimento a seu favor. Por quê? Porque são através dessas informações que você vai identificar os seus potenciais, que você vai poder ir mais longe, que também você vai ver as suas falhas, onde você vai tentar corrigir, não errar mais da forma como você errou lá no seu passado, entender o seu lado sombra, compreender mais da sua luz. Quer dizer, é o caminho, é um mapa mesmo, é o GPS da alma. A astrologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? E assim, você compreender o seu mapa, principalmente o seu mapa da alma, é você ir muito mais além. Porque é você ir fundo no seu inconsciente, é descobrir o que você sentiu, o que você viveu, o que você pensou, é despertar isso em você. E claro, sempre com muito amor e com muita honra. Por quê? Porque afinal é a sua história de vida, né? E você tem que entender que você é um ser único, você é um ser exclusivo, e você veio aqui para resgatar, você veio para evoluir, para sua alma, para sua consciência expandir e evoluir. Você está aqui somente atrás da sua evolução. Então, assim, para que a gente evolua, a gente tem que saber onde a gente errou para que a gente não possa errar novamente. Para que a gente evolua, quanto mais você conhecer das suas experiências, quanto mais você compreender os seus resgates, mais você vai poder utilizar esse seu lado luz, né? Mais você vai poder utilizar do amor, do perdão e, assim, abrir para essa esfera de uma compreensão mais profunda do que vem a ser você, esse ser humano único, exclusivo que está aqui me assistindo. Bom, agora a gente já entendeu, né, que o mapa natal é o seu RG cósmico. Então, compreender o mapa da alma, ou o mapa kármico, é entender onde foi o nascimento desse RG cósmico.
foi onde começou a acontecer a sua história, tá bom? Porque a sua história, ela foi construída ao longo de muitas existências, tem muitas vidas aí que você traz. Então, assim, nós precisamos entender lá atrás para que a gente possa compreender hoje, a nossa jornada hoje. Eu carinhosamente chamo de mapa da alma, ou mais ainda, mapa terapêutico da alma. Por quê? Porque é uma terapia de cura, né? Se autodescobrir, despertar os seus conhecimentos tão profundos, ver o que está guardado dentro de você, do seu inconsciente, e principalmente, né, decifrar essa linguagem aí dos astros para que você possa desfrutar de uma jornada de vida muito mais dármica, com muito mais prosperidade, com muito mais paz, com muito mais amor, com muito mais alegria. Então, assim, é viver mais e melhor. E viver com verdade, olhar para você com outros olhos. Eu sempre falo que são olhos de alma que nós temos que colocar, que são olhos da nossa consciência. É despertar essa consciência, falar, uau, preciso abrir para o meu autoconhecimento para que eu possa me curar, para que eu possa identificar onde eu não estou deixando, né, eu crescer ou eu evoluir, onde eu estou me negligenciando ou me sabotando, né? O que eu preciso fazer para que as portas se abram na minha vida, porque as portas, elas devem se abrir na nossa existência. Nós somos seres cíclicos, nós somos seres que viemos experimentar várias situações, várias coisas, vários relacionamentos. Então, assim, nós precisamos entender essa história da nossa existência. Bom, compreender a astrologia kármica, então, compreender o processo de reencarnação. É entender que onde os registros, né, as memórias estão guardadas dentro de nós, é ali que estão gravadas as cenas que nós vivemos, esses sentimentos, e entender a lei do karma também. Karma significa ação. Quando a gente fala karma negativo, é uma ação negativa que eu tive lá do meu passado. Mas o que eu preciso compreender sobre lei do karma? Lei do karma é justamente isso. É entender que eu tenho nessa existência novas oportunidades para que eu possa resgatar essas ações que eu fiz, claro que foram ações mais negativas, mas que eu possa resgatar agora, utilizando mais do meu lado luz, utilizando mais do meu livre-arbítrio, né, para que eu possa desenvolver a minha alma, ou não, se eu ficar negativo, né, ali brigando com todo mundo, ainda desenvolvendo o mesmo padrão do passado, aquele padrão sombrio, é claro que a minha alma não vai evoluir, é claro que a minha vida vai ser estagnada, é claro que não vai entrar prosperidade, porque o universo está mostrando que você não veio para repetir padrões, você veio para mudar os seus padrões. Claro que o positivo a gente vai trabalhar mais intensamente, mas com certeza você vem com o resgate. Nós precisamos entender esse nosso resgate, né? Fugir dessas obrigações, tá? Fugir desses resgates kármicos é repetir os mesmos erros do passado. E aí eu te faço essa pergunta. E aí, você, o que você pensa? Você, né? O que você quer para você? Você quer ficar vivendo sempre os mesmos padrões ou você quer buscar um outro padrão? Ou você quer entender que você também é um ser divino, é um ser de luz, é um ser que veio para ser próspero, feliz, e que é a sua alma que está, a sua consciência que está te chamando. Isso é muito importante, tá, pessoal? Bom, a lei do karma, ela é a mesma para todos nós. O que difere é que cada indivíduo está num grau diferente da sua evolução, mas ela é igual para todos nós. E aí, dentro da astrologia, nós temos tudo iguais, né? Ali os planetas, os signos. O que vai diferenciar é a interpretação do seu mapa kármico. Porque para a astrologia kármica existem alguns aspectos que para nós é muito importante, porque é através desses aspectos que nós vamos compreender onde estão os maiores resgates, aqueles que nós temos que trabalhar. Então, assim, hoje eu vou falar aqui num todo e depois, ao longo do tempo, eu vou estar gravando vídeos aí, entrando mais a fundo em cada um dos aspectos. Vamos lá, vou tomar um pouquinho de água.
Aproveito para te perguntar se você já deixou seu like. Me conta se você está gostando. Eu tô, assim, para mim é um desafio. Para mim é uma novidade eu estar aqui falando para vocês e abertamente aqui de coração e com muito amor. Bom, o primeiro aspecto que a gente pode estar falando é sobre a tríade da personalidade. O que significa isso? Tríade da personalidade: seu signo solar, seu signo lunar e seu ascendente. O que vem a ser o seu signo solar? O signo solar é o seu sol, né? O signo do seu nascimento ali. Ele é a missão que você veio desenvolver nessa existência. Por isso que é muito importante você entender as características desse seu signo solar. Você veio para fazer esse sol brilhar, tá? Você veio para fazer esse signo brilhar, evoluir. Você tem missões aí com o seu signo solar. O seu signo lunar. O signo lunar é onde está a sua lua ali no seu mapa de nascimento, no seu mapa natal. Esse signo representa o seu padrão emocional que você trouxe de vidas passadas. Então, assim, já é um território conhecido, tá? Você já experimentou várias situações, já traz isso aí dentro de você. Mas a lua, ela também vai falar, não só, ela fala dos sentimentos, das emoções, e ela também fala do nosso resgate kármico com a nossa mãe, com o nosso materno, a nossa figura materna. E o ascendente, que é a primeira casa aqui, que é o signo, ele é calculado de acordo com o seu horário de nascimento, porque ele é o signo que estava surgindo no horizonte leste no exato momento que você nasceu. Aquele exato momento que você deu o primeiro suspiro, ali a gente encontra o seu signo ascendente. O signo ascendente, ele marca o início de tudo, né? Ele é onde começa, é a casa 1. Então, assim, é também um território já conhecido, você já experimentou em vidas passadas, por isso que nós temos tanta identificação com o nosso signo ascendente, é como nós nos mostramos para o mundo, né? São as características nossa personalidade. Mas esse ascendente, esse signo ascendente, ele é a chave para que você alcance o seu signo solar. Mas saber usar essa chave do lado de dentro, você tem que despertar a sua consciência interior, para que você possa utilizar os aspectos positivos profundos desse ascendente aí, para você chegar na sua evolução, tá? Então, quando a gente interpreta esses 3 pilares, aqui a gente vai estar falando da sua personalidade. Outro aspecto muito importante dentro da astrologia kármica é a presença de planetas retrógrados no mapa natal. Então, assim, os planetas retrógrados, eles às vezes vêm com Rzinho, eles vêm em vermelho, às vezes eles vêm com um destaque. O que significa? Planetas retrógrados no mapa natal são padrões de comportamentos negativos que foram sendo repetitivos, nós fomos usando ao longo de várias existências o mesmo padrão sombrio da nossa característica, da nossa personalidade sombria. E ele vem retrógrado por quê? Porque nessa existência precisa de corrigir esse padrão da sua personalidade. Por isso que ele vem com esse chamado. Esses comportamentos é que geraram nossos karmas, porque foram ações negativas que nós fizemos. E aqui eu sempre abro um parênteses, porque nós não devemos julgar as nossas vidas passadas, tá? Nós voltamos lá no passado para que a gente possa identificar, compreender o que nós fizemos, e nós só manifestamos a energia do amor e da honra, porque nós não tínhamos escolhas. Inclusive nessa existência existem muitos aspectos que a gente não tem escolha. Então, assim, entender que voltar ao passado não é para criticar, para julgar, para desmerecer, para ficar num poço de depressão. Nada disso. Voltar ao passado é entender que eu tive uma vida, eu preciso honrar as minhas escolhas, eu não tinha muitas vezes escolhas, e as escolhas que eu tive, para mim, eram as certas daquela época. A gente não sabia, né, se existia fome, como é que era, doença, guerras, enfim. Então, por isso que a gente não pode olhar para o nosso passado e nos condenarmos.
nós temos que colocar esse olhar, o olhar do despertar, o olhar de falar, nossa, se eu vivi aquilo lá atrás, eu não quero repetir nessa existência. Se eu já fiz isso, então assim, tem um chamado aqui no meu mapa dizendo que é para mim não repetir, e que se eu realmente olhar para o outro lado, olhar para novas portas, olhar para a minha positividade, eu consigo sair dessa situação, eu consigo vencer esses desafios, tá? Então assim, olhar lá para o nosso passado e agora encontrar novas formas de se relacionar, né? Não só se relacionar, mas também encontrar soluções, encerrar situações kármicas, porque também nós viemos para encerrar ciclos. Então, assim, pessoas que têm planetas retrógrados no mapa natal, elas trazem muita profundidade. São pessoas que são mais reflexivas, são pessoas que trazem ali um posicionamento e elas sentem dentro delas que existe uma cobrança maior, que existe algo ali que ela precisa olhar, ela sabe do despertar. Às vezes até tem muita sensibilidade e ela não é compreendida no meio ali, justamente por falta de conhecimento. E é por isso que eu estou aqui falando abertamente. Trazer o conhecimento para curar, né? Trazer o conhecimento como ferramenta de cura, para que eu possa me ver com outros olhos, para que eu possa resgatar a minha história. E assim, o mapa kármico, ele deve ser analisado com muita responsabilidade, tá? É uma compreensão de alma, uma compreensão de consciência. Então, vocês têm que conhecer muito a pessoa que vocês estão dando a oportunidade para ler o seu mapa kármico. A alma, ela é muito profunda. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer com muita verdade, com muita honra e com muita responsabilidade. Outro aspecto que nós olhamos dentro da astrologia kármica são os planetas na casa 12. Então, se você lá no seu mapa natal verificar que você tem planetas na casa 12, isso significa que você deixou pendências na sua última encarnação, a anterior a esta. Então, assim, a sua alma, a sua consciência vai sentir que você tem um resgate ali, uma profundidade, algo maior. Às vezes você sente muita culpa, às vezes você nem sabe o que é, às vezes você deixou um amor, às vezes deixou algo aberto, às vezes você vive uma situação que você não teve culpa, e aí você traz uma memória maior de sofrimento, você traz ali algum sentimento também que pode ter sido aprisionado ou ficou isolado. Então, precisa entender quais planetas que você tem na casa 12. Também é muito importante entender o signo ali que você tem na cúspide da casa 12. E se esse planeta está retrógrado ou não. Porque senão se tiver retrógrado, você já sabe que é um padrão que você foi repetindo várias vezes, inclusive na última, e que nessa existência você tem a oportunidade de resgatar, de viver mais o seu lado luz. Outro aspecto muito importante são os signos interceptados. Os signos interceptados acontecem quando um signo ele está totalmente contido dentro de uma casa astrológica, mas ele não tem cúspide, tá? Ele não tem nenhuma cúspide. E lembrando que isso acontece devido a uma inclinação do eixo da Terra, tá bom? Dentro da astrologia kármica, o que a gente fala, né? Fala que em vidas anteriores, né, vidas passadas, a pessoa ela deixou de desenvolver e aperfeiçoar as qualidades, as características, tanto do eixo dos signos, quanto do eixo das casas, tá bom? Então, assim, os assuntos da casa não foram feitos, realizados, vividos, assim como também os do signo. Lembrando que os signos, pessoal, os signos são eixos. Quando a gente falar aqui em eixos, vocês sempre vão lembrar disso. É Áries, Libra, eixo Áries, Libra, eixo Touro, Escorpião, eixo Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem e Peixes. Então, assim, eu também, ao longo do tempo, vocês vão ver que a gente vai estar falando mais sobre esses eixos, sobre características, né, do Sol em cada signo também da Lua, porque varia o padrão lunar, ele varia do padrão do Sol e também varia do seu ascendente, tá? Mas os signos interceptados, o que vai falar? Que foi uma negligência grave, que foi uma falta de olhar mesmo, que a pessoa não quis desenvolver aquelas características.
E agora ela vai precisar aprender a incorporar essas características, ela vai precisar viver essas características, essas qualidades do signo, né, o lado positivo, o despertar da sua responsabilidade nessa existência. Por isso que ele está ali interceptado. É importante a gente entender que os problemas e os obstáculos, eles devem ser vistos como oportunidades, tá? Oportunidades da nossa evolução. As pessoas que têm eixos, signos interceptados, elas podem sentir um vazio naquele eixo ali, tá? Do signo, das casas. Só para recordar aqui, que eu falei dos eixos Áries e Libra, é casa 1, casa 7. Touro, Escorpião é casa 2, casa 8. Gêmeos, Sagitário é casa 3, casa 9. Câncer, Capricórnio, casa 4, casa 10. Leão, Aquário é casa 5, casa 11. E Virgem, Peixes é casa 6, casa 12. Então, todo esse aspecto aí é analisado dentro da astrologia kármica, tá? Nós damos muita importância para esse aspecto. Até porque é onde a pessoa vai apresentar mais dificuldade, porque ela não consegue se ver ali, ela tem muita dificuldade nas relações daquele eixo ali. E isso vai explicar muito dos desafios que ela tem na vida dela. Ela dá uma clareza muito grande quando a pessoa, né, descobre que aqueles signos ela não trabalhou, que aqueles aspectos ela não trabalhou. E às vezes nós também temos planetas nesses signos interceptados, nós temos a nossa jornada da alma, que são nossos nodos lunares, nós temos Sol, Lua, vários padrões que a gente pode estar ali nesses signos interceptados. Quer dizer, é um maior chamado, principalmente se você tem um planeta, onde você deve desenvolver as características nessa existência, tá? E aí, vamos falar da jornada da alma, que é um aspecto lindo, extremamente profundo, né? Onde nós vamos conhecer o nosso caminho. A jornada da alma, ela é interpretada através dos nodos lunares, que lá na astrologia tradicional, eles chamam de cabeça e cauda do dragão. Então, assim, a cabeça do dragão é o nó norte, que é o seu, representa o futuro, que você vai vir resgatar agora. A cauda do dragão representa o nó do sul, que é o passado, que é aquilo que você já viveu, mas que você traz com tantas experiências, você traz tantas memórias, que muitas vezes é difícil você soltar do lado sul para ir para o lado norte. Porque é esse que é o grande desafio, fazer essa ponte aí, essa caminhada. Porque soltar, né, de um caminho que você já conhece e começar a desenvolver novas características, porque é essa jornada que a sua alma, que a sua consciência pediu para estar realizando, para que você evoluísse, mas que para você evoluir, você iria compreender o seu passado, desapegar de situações, valores, personagens, características, né, relacionamentos, para que você pudesse trabalhar aqui o seu lado norte. E aí você vai entender também, que você vai perceber que os seus problemas nessa vida, muitos, eles são causados por situações lá desse nó do sul, lá do seu passado, tá? E que você ainda continua repetindo aquele padrão, porque é a sua zona de conforto, é a água morna. Então é falar que agora você vai ter que sair da piscina e nadar no mar. Então, como é que eu estou acostumada ali, tem borda, né, tem aquele ambiente que eu gosto, a água é morninha, eu sei chegar, eu sei sair, eu sei onde está a entrada, eu sei onde está a saída, eu já conheço o meu ambiente. Agora eu virar para você e falar assim, não, você não vai mais nadar nessa piscina, você tem que nadar lá no mar. Que você sabe que se você for nadando, se você pegar um barco, você precisa de uma bússola, você precisa de orientação, você precisa de novos conceitos, né, novos conhecimentos, para que você possa saber navegar no mar, né? Com certeza você vai ter que usar novas ferramentas aí de dentro de você, que é a sua personalidade. Então, assim, quando você compreende a jornada, você evolui, porque você sabe que os seus resgates, eles vieram para que você cumprisse missões kármicas, cumprisse missões com pessoas, com situações, com lugares, cidades, enfim, até com a natureza, com o universo, com a humanidade,
Você compreende isso, mas agora você vai dar um novo norte para a sua vida, você vai dar uma missão para a sua existência. Porque você fazer essa travessia aí é um grande desafio, mas tornar isso consciente é maravilhoso. E aí você vai entender que onde você está apegado, o que você está fazendo as mesmas coisas e você não está evoluindo, o que você não está deixando do novo chegar, da prosperidade chegar na sua vida, né? Então, assim, sair desse padrão familiar, que é o nó do sul, e ir para um novo padrão, que é o seu nó do norte. Esse padrão do nosso passado é a base da nossa existência, são as nossas memórias. Mas nós temos que entender que velhos hábitos, padrões de comportamentos, isso aí já não são mais úteis. O que a gente precisa entender é que a nossa jornada mudou de referencial. A nossa jornada mudou o signo, mudou o eixo, mudou a casa, e com isso vai mudar o quê? Vai mudar os valores, vai mudar novas direções, é um novo crescimento, é um novo olhar, né? Novos obstáculos, novos desafios, e tudo isso eu quero que eu possa crescer, tá bom? Encontrar essa jornada norte aí é atingir a expressão mais elevada de si mesmo. É você realmente falar, nossa, eu estou aprendendo a viver nessa existência, porque eu estou aprendendo a viver da minha missão. Eu estou aprendendo a viver os meus desafios e agora eu já sei que eu não tenho que ficar parado, nem preso a eles. Eu posso desfazer esses laços, porque esses laços, eles têm que se desfazer. Esses elos kármicos, eles vieram para ser desfeitos. Mas eu só consigo desfazer quando eu consigo compreender um padrão que eu tenho que tirar, soltar, liberar, com amor, com perdão, né? Aqui usando o chakra, sempre o chakra cardíaco, sempre com respeito, com honra, para que eu possa aqui entrar no meu processo de evolução, que é o meu nó do norte, tá? É claro que no mapa, né, no mapa tanto natal quanto no mapa da alma, mas aqui eu estou falando mais do mapa da alma, que é o mapa kármico, que é o meu trabalho, né? Porque eu sou uma astróloga kármica. Quando eu comecei a estudar astrologia, eu já era mestra em registros akáshicos. Se você quiser conhecer um pouco da minha história, tem um vídeo aí que eu gravei no meu canal, depois você dá uma olhada lá, onde eu conto um pouquinho da minha história, como eu vim parar aqui. Então, eu comecei essa grande jornada aí, fiz várias, né, terapias, sou terapeuta holística, mas eu encontrei nos registros akáshicos o meu caminho, o meu GPS nos registros akáshicos. E ali eu descobri o que eu queria fazer da minha existência, como eu queria ajudar as pessoas, como eu entendi o que o passado representa na nossa vida. E a importância de eu honrar o meu passado, mas também de soltar o meu passado, porque eu preciso viver o meu presente. Eu preciso viver as minhas relações novas. E isso é muito interessante, sabe por quê? Porque as nossas relações familiares, afetivas, elas são todas relações kármicas. Só que nós temos que entender que nós estamos numa nova existência e que eu não posso utilizar o meu padrão lá atrás com aquela pessoa, porque aquilo eu já fiz. Eu preciso entender que o meu novo padrão nessa vida tem que ser, né, descoberto, feito, eu tenho que viver esse novo padrão e viver um novo relacionamento com essa pessoa. Porque é para isso que a gente veio junto, colado, e é o grande desafio, né? Então, desmistificar isso, deixar de ter medo, deixar de falar, nossa, que bom, eu estou honrando agora a oportunidade, né, de voltar com a pessoa ali da família tão difícil, com voltar com um aspecto, um relacionamento afetivo também muito difícil, seja filhos, pais, amigos, até a humanidade. Enfim, essa jornada, né, essa astrologia kármica, então, quando eu comecei a estudar astrologia, eu estava numa época que eu estava buscando mais respostas, porque eu já era mestre em registros akáshicos, que é a leitura, né, também de vidas passadas, que é abrir os seus registros e ver aquilo que você, né, não está sofrendo e por que você está sofrendo. E aí eu falei assim, não, mas eu quero uma astrologia onde eu volte no tempo, onde eu entenda ela com mais profundidade, onde eu entenda que aqueles aspectos que o planeta está formando, junto com o Sol, com a Lua, o ascendente, enfim, aquilo que está acontecendo na história dessa pessoa, eu consiga trazer uma mensagem para que ela encontre o caminho dela.
para que ela auto se perdoe, que ela trabalhe a compaixão, a autocompaixão, para que ela trabalhe um novo olhar, né? Eu falo muito desse novo olhar que nós temos que despertar por nós, principalmente por nós. Então, a astrologia kármica, ela entrou na minha vida de uma forma muito profunda, porque eu estava buscando isso. Eu amo em todos os sentidos a astrologia, mas poder analisar o mapa através de uma forma ancestral, de uma forma kármica, onde eu posso trazer respostas, para mim é que fez sentido. Ali eu consegui sentido. E hoje eu compreendo que quando você descobre o seu mapa, os signos, as casas, né, as cúspides ali que você tem, os signos nas casas, quando você descobre toda essa trajetória, as influências, os retrógrados, sua jornada de alma, a sua tríade da sua personalidade, quando vários aspectos, os planetas, nas casas, enfim, quando você descobre isso tudo, você também começa a viver uma vida muito mais satisfatória, porque você consegue utilizar as energias do universo do momento. Porque nós temos esse momento, né, do nascimento, que eu falei, que é o seu mapa natal, que é onde é analisado o mapa kármico, e tem um mapa da astrologia diária, que a Lua, ela muda, né, a cada 3 dias ali, ela está mudando de signo, de fase, os planetas, né, o Sol, a Lua, claro, a Mercúrio, Vênus, Marte, eles giram mais rápido, Júpiter já vai durante um ano, Saturno já demora bastante tempo, Urano entrou no dia 26, entrou definitivamente em Gêmeos, ficou 7 anos em Touro, mexeu demais com vários aspectos, porque o Urano ele vem mesmo para sacudir, para mexer, para abalar as estruturas. E aí, quando você consegue ver o seu mapa, o que você veio resgatar, você precisa saber onde está, né, caminhando o seu Urano, onde está o seu Saturno. Sim, muito importante lembrar também outro aspecto que a gente analisa bastante, é o Saturno no mapa, tá? Porque o Saturno também, ele é conhecido como o senhor do mapa. O Saturno é onde ele vem para puxar a nossa orelha, falar, ó, acorda que não é isso, e não, você precisa agir assim, é onde a gente tem medo, sabe, onde a gente contrai. Então, o Saturno também a gente dá uma grande profundidade. O planeta Plutão também. Nós damos uma grande olhada nele, uma profundidade, porque ele também vai falar muito do nosso resgate passado. Mas, enfim, eu queria, né, terminando aqui meu vídeo, agradecer a sua presença, saber se você gostou. Se você quer saber mais, me dá um oi, tem um link aqui do meu telefone, do meu WhatsApp, a gente pode conversar, me manda as suas questões, ou se não, escreva aqui para mim, que eu vou ter o maior carinho do mundo em poder estar respondendo, em poder estar, sabe, trazendo essa comunicação entre nós mais próxima, porque essa que é a ideia, sabe, trazer um canal de autoconhecimento, de liberdade, de alegria, de expansão, e vocês vão ver, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Por mais difícil que sejam os aspectos, eu sempre vou trazer um lado muito positivo. Também no meu canal tem aí já gravado Urano em Gêmeos e como ele vai agir de acordo com o nosso ascendente. Então, assistam, compartilhem. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gratidão, gratidão, gratidão.